Louvado seja Deus. A paz, meus queridos. Sou o pastor Daniel Fernandes. Hoje eu vim trazer uma palavra abençoada para vocês nos dias de hoje. Uma palavra a qual vai nos dar um ensinamento muito grande. Eu tenho certeza que essa palavra vai curar muitas feridas na alma, que muitas das vezes você pode estar sentindo hoje. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai atingir o teu coração. Deus ele vai falar tremendamente com você em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, não saia daí antes de eu falar sobre essa palavra em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus ele escolheu você para estar ouvindo essa palavra hoje e ele vai ter um tratado com você no dia de hoje em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Mas antes, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, amém? Se inscreva aqui no nosso canal, não deixa de acionar as notificações, que é aquele sininho, e dê o seu like, que é muito importante, amém? Quando você acionar o sininho, vai aparecer uma opção escrito todas, você clica lá também, para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo aqui, você receber aí no seu celular, amém? Amados, você já teve essa impressão de que às vezes você ora, vai para a igreja, lê a Bíblia e nada acontece com você? Pois é, todo mundo já teve essa impressão, né? Às vezes a gente busca, ora, vai para a igreja, participa das reuniões, participa dos grupos, nada acontece com a gente. A gente fica pensando, será que Deus ele está me ouvindo? Será que Deus ele me abandonou? Será que Deus ele não quer nada comigo? Será que eu fiz alguma coisa com Deus? E a gente fica pensando assim, será que vale a pena eu ficar indo para a igreja? Tô aqui perdendo meu tempo, sabe? Deus não faz nada para mim. E aí a gente fica pensando dessa forma, que Deus ele nos abandonou, que Deus não quer nada com a gente. Tem pessoas que é pior, tem pessoas que ficam assim, será realmente que Deus existe? Será que esse negócio de Deus aí... Porque não acontece nada. Eu conheci um diácono, ele era diácono de uma igreja, que ele disse assim, olha, eu tô saindo da igreja, ele abandonou a igreja, porque eu tô orando aí pra ficar bem de vida e não tá acontecendo nada. É assim que muitas das vezes a gente faz. Só, querido, que você imagina se Deus ele fosse dar tudo que a gente pede. Você já imaginou se Deus ele fosse atender todos os pedidos que a gente pede para Ele? Todos os pedidos, tudo aquilo que a gente ora. Às vezes, queridos, é mais importante a gente estar na graça de Deus. Às vezes é melhor que não aconteça nada mesmo, que fica do jeito que está. Porque às vezes se acontecer alguma coisa, às vezes piora. Não é verdade? Às vezes piora. Então você fala assim, não estou bem, mas também não estou mal, deixa assim. E Deus ele vai te mantendo todos os dias. Porque às vezes, querido, você não está no hospital entubado, você não está morto lá no inferno. Não, você está vivendo. E às vezes Deus ele deixa você viver. Você continua buscando, você continua clamando, você continua orando, e é isso que Deus quer. Ele quer que você constantemente busque a Ele, esteja dependente dEle. E você pode ter certeza, quando for um momento de Deus agir, Deus ele vai agir. Quando for o momento certo, Deus ele vai agir. O problema é que Deus ele não age da forma e da maneira e quando a gente quer. Esse é o problema que nós enfrentamos e que com a nossa mente, que é finita, a gente não consegue entender. A gente já começa, mas Deus ele agiu na vida de fulano e na minha não faz nada. Isso não é uma exclusividade nossa. Davi também passou por isso. Olha lá o Salmos 28, olha o que Davi escreve. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Olha, querido, Davi ele também passou por isso. Davi ele fala, Senhor, eu tô te clamando, eu tô te buscando, mas o Senhor não está fazendo nada.
Eu estou orando ao Senhor e o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou morrer. E às vezes é isso que a gente faz, a gente entra em desespero quando a gente começa a buscar a Deus e Deus não responde. E entrar em desespero é muito ruim. Em desespero, porque quando a gente entra em desespero, a gente faz coisas impensáveis, a gente não raciocina para fazer as coisas. Lembra dos discípulos que estavam com Jesus no barco? Jesus estava dentro do barquinho deles, estava dentro do barco, mas quando apertou a coisa, eles entraram em desespero, foram clamar lá para Jesus, para Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor não vai fazer alguma coisa para nos ajudar? O Senhor não vai fazer nada, Senhor? O Senhor está vendo a nossa situação aqui e o Senhor não vai fazer nada? É assim que a gente age. E Jesus chama aqueles homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E Jesus vai lá e acalma a tempestade, repreende o mar e tudo se faz bonança. Mas nós não devemos entrar em desespero, nós devemos somente confiar em Deus. Nós devemos somente confiar em Deus. Jesus também passou por isso. Jesus passou por isso. Jesus, quando ele estava no Getsêmanis, quando ele estava na cruz, melhor dizendo, ele clamou a Deus. E ele falou, Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor virou as costas para mim? Jesus estava passando por uma agonia tremenda, ele ia morrer. E Jesus perguntou para Deus, por que Deus virou as costas para ele? Por que ele não estava respondendo? Por que ele estava calado enquanto ele estava na cruz? A diferença de Jesus é que Jesus, ele sabe que mesmo se Deus não responder, nós devemos continuar confiando em Deus. Lembra que Jesus disse, olha, Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Às vezes é o espinho na carne que a gente tem que ter. O apóstolo Paulo clamou a Deus, pedindo para ele tirar aquele espinho da carne dele, que ele não estava aguentando mais. E o Senhor respondeu para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Se eu tirar esse espinho da sua carne, você vai se exaltar por causa das excelentes revelações que eu mando para você. Melhor você ficar com isso daí mesmo. Tá muito bom você com o espinho na carne. A minha graça te basta. Foi isso que Deus quis dizer para Paulo. Então, querido, ao invés de gritar, ao invés de reclamar, murmurar, nós devemos orar? Claro, nós devemos orar. Eu estou sempre orando também por algumas coisas. Algumas coisas que Deus escuta e outras não. Ou algumas coisas que Deus, melhor dizendo, né, responde e outras não. Porque Deus não é surdo, né, para não escutar. Algumas coisas Deus responde e outras não. Mas eu estou sempre orando. E eu acredito que Deus, se for o melhor, Ele vai fazer. Se não for o melhor, Ele não vai fazer. E pronto, acabou. E eu devo confiar em Deus. Eu devo acreditar em Deus. Então, querido, vamos acreditar em Deus. Às vezes parece que nós oramos, a nossa oração não passa do teto. Não é isso? Mas Deus, Ele está ouvindo sim. Deus, Ele não é surdo. Você pode ter certeza. Se for para Ele responder, Ele vai responder sim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos exaltar o nome do Senhor? Amado Deus e eterno Pai, eu já quero te agradecer, Senhor meu Deus, por mais esta palavra a qual o Senhor nos deu no dia de hoje. Pai maravilhoso, muitas das vezes nós oramos, ó Pai, parece que as nossas orações não passam do teto. Muitas das vezes nós oramos, ó Pai, parece que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. Mas nós aprendemos, ó Pai, através dessa palavra, que o Senhor, ó Pai, sempre nos ouve. E o Senhor responde, ó Pai, da maneira que Tu queres, ó Deus, que nós devemos confiar no Senhor. Que o Senhor não nos abandonou, o Senhor está nos assistindo, o Senhor não dorme, ó Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, a cada dia mais e mais confiar no Senhor, acreditar no Senhor, acreditar que o Senhor vai fazer maravilhas em nossas vidas e que mesmo que o Senhor estiver calado, o Senhor está operando nas nossas vidas, mesmo a gente não vendo. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar a cada dia mais e mais sabedoria, para que nós não venhamos fazer coisas, ó Pai, impensáveis. Assim, Senhor, meu Deus, como os seus discípulos que estavam no barquinho, quando veio a onda,
onda, a tempestade, eles ficaram desesperados. Muitas das vezes, ó Pai, nós somos assim, ficamos desesperados por coisas pequenas, coisas bobas, coisas que podemos, ó Pai, administrar nas nossas vidas. E muitas das vezes nós não conseguimos administrar. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha cada dia mais e mais, meu Pai, nos ajudar a ter sabedoria, Senhor meu Pai, nos ajudar, Senhor meu Deus, a ter conhecimento da Tua palavra, a entender a Sua palavra e, Senhor meu Pai, viver pela fé, porque viver pela fé é isso, é confiar no Senhor, acreditar no Senhor, mesmo que pareça que tudo não funcione, mesmo que pareça que tudo diga não, nós estamos sempre confiando no Senhor. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por essa grande palavra a qual o Senhor nos deu no dia de hoje. Eu desejo e eu oro que Deus ele venha te abençoar, querido, você que está aí conosco, orando conosco em nome de Jesus. Que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você não ficará sem resposta para as suas orações. E se ficar, somente confie em Deus, que Ele está trabalhando sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.